Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Power Apps aqui no Power Friends. Meu nome é Isabelle e hoje eu vou ensinar vocês de maneira rápida como vocês conseguem criar um aplicativo em menos de 7 minutos. Bom, e o exemplo que eu vou usar com vocês hoje é bem simples e efetivo e eu tenho certeza que você utiliza aí no seu local de trabalho. Então aqui a gente tem uma planilha no Excel, que é uma planilha de tarefas, né? Onde a gente tem qual é a tarefa que precisa ser feita, o responsável, a data de início e a data de término, e com isso se está planejado, em andamento, como é que está o status daquela tarefa. Então, o que a gente vai fazer para otimizar no Power Apps? Jogar isso para uma lista do SharePoint. Para criar essa base de dados, a gente vem aqui no SharePoint, eu estou aqui no SharePoint do Power Friends, a gente clica aqui em Novo, Lista, e ele vai carregar para a gente as opções que nós temos. Então a gente pode fazer aqui uma lista em branco, né? Criar uma lista do zero, a partir de uma lista que a gente já tenha no nosso SharePoint ou em outro SharePoint, de um CSV ou do Excel, que é o nosso caso. Então eu posso pegar esse Excel do próprio SharePoint onde eu estou mexendo, ou eu posso pegar diretamente do meu computador, que vai ser o nosso caso. Então vem aqui em carregar arquivo, Power Friends, vou carregar o arquivo. E olha que interessante, quando ele carrega, ele já mostra aqui todas as colunas que eu tenho para eu meio que tratar os dados antes. Então, ele puxou todas as colunas da minha tabela do Excel. Vocês podem ver aqui que a coluna dele colocou como não importar. Ou seja, a gente não precisa dela na nossa lista do SharePoint, porque o próprio SharePoint já cria uma coluna automática de ID. Então, aqui a gente não tem nem mais opções. Essa tarefa vai ser a minha coluna título, ou seja, a minha coluna principal da minha lista. O responsável é um texto com uma linha. Essa aqui, ó, a data de início, tá vendo que ele puxou como um número? A gente vai trocar aqui como data e hora, que era o que a gente tinha lá no Excel. Aqui na data de término, a mesma coisa. O status a gente já pode colocar direto como uma coluna de escolha, que isso vai deixar a nossa base muito mais robusta. Então aqui a gente coloca Power Friends App em 7 minutos. Criar. E para quem nunca usou uma lista no SharePoint, a gente pode fazer um vídeo sobre isso, então deixa aqui nos comentários, mas vocês vão ver que é muito simples. É basicamente uma planilha no Excel de uma maneira mais dinâmica. Então ele criou aqui e a gente vai fazer um rápido tratamento de dados. Então a gente pode vir aqui em expandir. Vocês vão ver que tem todas as linhas que tinha na minha planilha. Na coluna de data eu não preciso que apareça a hora. Então vem aqui em configurações da coluna, editar. Não inclui hora, aí aqui. Na data de término, a mesma coisa, a gente não vai incluir a hora, porque não é relevante para o nosso exemplo aqui. E a coluna de dados aqui em status. Bom, e a partir de agora é bem simples. Para criar um aplicativo, eu vim aqui no Power Apps em criar. Ao invés de eu criar um aplicativo em branco, eu vou vir aqui em SharePoint. Comece com uma lista do SharePoint. Agora ele vai puxar aqui todas as minhas possíveis conexões. No meu caso, a minha lista está no SharePoint. Ele vai puxar todos os SharePoints que eu faço parte. Vou vir aqui no Power Friends. A lista que a gente criou foi essa, Power Friends App em 7 minutos. Clico aqui em conectar. E é agora que a mágica acontece. Ele acabou de criar um aplicativo pra gente com 3 telas, onde eu consigo fazer todo um input de dados e o controle também de como estão as minhas tarefas no SharePoint a partir de um aplicativo. Então, se a gente clica aqui nesse botãozinho aqui, a gente vem em visualizar o aplicativo e a gente consegue ver todos os itens da nossa lista. Eu consigo recarregar a lista para ver se às vezes foi adicionado um novo item, consigo classificar ela. Se eu quiser aqui pesquisar também de maneira rápida uma tarefa que eu quero ver quem é o responsável por ela, como está o andamento dela, eu venho aqui, por exemplo, criar um e-mail, criar uma campanha de e-mail de marketing, né? O Leonardo, eu consigo ver aqui, expandir todos os dados que tem lá. Então, por exemplo, se a minha lista no SharePoint tivesse uma coluna de comentários, para o responsável colocar lá como é que está o andamento dessa tarefa, ou por que ainda está como planejado, por que já foi concluído, como é que foi, então consigo estar colocando. A coluna de anexo também, que a lista do SharePoint tem de forma automática, a pessoa consegue estar influenciando também. Tudo isso eu posso trazer depois aqui para o aplicativo. A partir do aplicativo eu consigo editar esses dados, ó. Consigo também excluir, às vezes essa tarefa ela já não é mais relevante, já foi, eu consigo tudo isso
aplicativo de uma maneira muito mais simples, muito mais dinâmica. Eu consigo adicionar também, por exemplo, vamos criar aqui uma tarefa de publicar um story do novo vídeo do Boyfriends. Aí eu coloco aqui Isabelle Mello como responsável. A minha meta é publicar de hoje até amanhã. Então, vou colocar como planejado, porque ainda não fez. Deu ok aqui. Automaticamente, isso vai refletir na minha lista do SharePoint. Então, tanto se eu vier aqui, ó, publicar, já aparece. A mesma coisa se a gente for lá na nossa base de dados. A gente recarrega a página. Lá no final, vai estar lá, ó, publicar um novo vídeo, um story do novo vídeo do Boyfriend. Uma coisa importante para a gente reforçar: vocês não precisam ficar engessados nesse aplicativo. Isso aqui é para otimizar o seu tempo, né? Ao invés de você criar um aplicativo em branco, aí coloca um formulário, uma galeria, você consegue agilizar e aí a partir disso você vai fazendo as suas alterações. Coloca uma tela inicial de login, muda a coloração, muda o nome do app. Então, assim, vocês têm livre-arbítrio depois para modificar e encaixar o aplicativo da maneira que você entende que seja melhor, mas só aqui você já teve um avanço gigantesco de tempo. Vale muito a pena vocês utilizarem esse modelo. Então, assim, num piscar de olhos, vocês já criaram um aplicativo do zero, entendeu? Depois a gente vai abordar em mais vídeos aí como vocês podem modificar, colocar algumas outras telas, algumas outras opções de maneira fácil, que você consiga levar isso no seu dia a dia, automatizar seus processos manuais e com certeza aí se destacar no seu local de trabalho. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham ficado inspiradas em criar um aplicativo. Tomara que vocês já tenham, assim, pensado em alguma ideia de algum processo, alguma atividade que vocês fazem hoje no seu dia a dia, que vocês consigam levar para o Power Apps para automatizar, tá bom? As dúvidas que vocês tiverem podem deixar aqui nos comentários. A gente vai estar fazendo mais vídeos sobre o Power Apps para abordar cada coisa com mais detalhes, mas vocês deixam aqui ou no Instagram ou no TikTok pra gente também, que a gente vai estar respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? Não deixa de se inscrever, de deixar o like, compartilhem também com seus colegas do trabalho. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!